Olá, graças e paz, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu quero convidar você a refletir comigo na palavra do Senhor. E essa palavra que é uma palavra que tem o poder de mudar vidas, que tem o poder de transformar vidas, que tem o poder de fazer o novo, não é? Então eu quero ler aqui no livro de João, o evangelista João. Beijo, meu sobrinho Igor, te amo. E eu quero ler aqui no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29. João, ele faz a menção do nome de Jesus, comparando ele a um cordeiro. E aí a gente vai ler e vai tentar entender, né, essa palavra. Versículo 29 do capítulo 1 diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Eu vou fazer uma oração, até porque eu estou me sentindo um pouco tonta, mas ainda assim eu quero falar da palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que ama, o Deus que se revela, o Deus que fala através da Sua palavra. Senhor, estou aqui, sou Tua serva, sou tão necessitado quanto os demais, Senhor. Eu te peço cura para a minha vida, Senhor. Tu sabe como eu estou me sentindo agora. Mas ainda assim eu sinto a necessidade de falar teu amor, Senhor. Usa-me nesta tarde, Pai, e fala através da tua palavra ao nosso coração, porque eu também preciso. Amém, amém, amém. Então é isso, meus queridos. Aqui nós temos a passagem de João, ele falando a respeito de Jesus, chamando Jesus de Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Talvez hoje a gente lendo, a gente entenda o que João está falando, né? Porque João falou assim acerca de Jesus, mas naquela época as pessoas elas não tinham conhecimento acerca de Jesus. Embora existisse as escrituras com os profetas falando acerca do Messias, principalmente Isaías, né? Falando acerca do Messias, as pessoas elas não entendiam o que a palavra dizia, era tanto que existiam os mestres das leis, porque eles explicavam acerca das escrituras. Mas os próprios mestres das leis, eles tinham muitas coisas que eles não entendiam, porque o Espírito Santo não se revelava para eles, porque eles não abriam o coração. E muitas vezes as pessoas leem a palavra do Senhor, mas elas não conseguem compreender o sentido, a revelação do Espírito Santo, porque elas estão lendo ali de forma confiando na sua própria inteligência, na sua própria interpretação. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor confiando na revelação do Espírito Santo, o Senhor ele se revela para nós de maneira diferente. E ele traz uma mensagem inspiradora, uma mensagem sobrenatural dentro daquela leitura para a nossa vida. E João ali estava mostrando para as pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus, era aquele que iria tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque as pessoas tinham esperança de um rei que viesse livrar ele das garras, né, do inimigo, que viesse libertar eles dos romanos, do Império Romano. Só que Jesus, ele não veio para libertar os israelitas do Império Romano. Jesus, ele veio para salvar o mundo de seus pecados. Não só os israelitas, mas todo aquele que tem pecado. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, porque herdamos do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva. Então, a partir de Adão e Eva, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, já nascemos com a natureza pecaminosa, né? E João estava dizendo ali que Jesus era o Cordeiro
que ia tirar o pecado de todos que crescem no seu nome. E ele disse aí, ó, eis aí o Cordeiro, apontou para Jesus e disse, olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, eu não tiro o pecado, eu batizo com água para preparar vocês para receber o Cordeiro, para receber o Filho de Deus, aquele que vai tirar o pecado de vocês. Mas na verdade ele batiza com fogo, ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E aí, através dessa revelação de João, aquelas pessoas, Jesus, ele foi aceito, Jesus, ele foi conhecido e Jesus se revelou, né, através de milagres para aquelas pessoas. E Jesus salvou muitas vidas através daquela revelação que João fez diante daquela multidão ali no Rio Jordão. Então é importante, queridos, entender que João nem conhecia Jesus. Os próximos versículos, o versículo 31 e o versículo 33, vai dizer que João não conhecia de fato, nunca tinha visto o Messias, mas ele falava acerca desse Messias porque ele acreditava na existência do Messias. Ele acreditava naquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então ele abraçou a sua missão e ele cumpriu a sua missão. Ele preparou o caminho de Jesus. Ele preparou o caminho para o Senhor chegar, para aquelas pessoas compreenderem que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse no versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então o batismo nas águas que João ali batizava era para que fizesse de Jesus conhecido em Israel, porque através do batismo ele falava sobre o Cordeiro, ele falava sobre o Messias, amém? Então João, ele mesmo não conhecia Jesus, mas ele testificava de Jesus. No versículo 33 ele diz, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou, que era Deus, e foi Deus, a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí ele diz no versículo 34, de fato, eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque João viu do jeito que Deus falou para João. João viu o Espírito Santo descer, pousar sobre Jesus. E a voz do céu clamou e disse, eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me satisfaço. Então João, ele teve, essa revelação de Deus. E ele disse que Jesus era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então, muitas vezes, queridos, a gente lê a palavra do Senhor e muitas vezes a gente não quer abraçar, muitas vezes a gente não quer crer naquilo que está escrito. Mas João, ele creu naquilo que Deus colocou no seu coração. E João apresentou Jesus para a multidão, aleluia, como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus. Sabe, o Cordeiro de Deus, ele tem uma missão tão importante, O Cordeiro de Deus é o amor de Deus humanizado. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. O Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, o Verbo é a palavra. Essa palavra aqui é o amor de Deus humanizado, querido. Pois foi através dessa palavra que Jesus, ele habitou entre o seu povo. Ele habita entre nós até os dias de hoje. E o Verbo se fez carne, se humanizou, e habitou entre nós. O amor que é Deus habitou entre nós. Esse amor se humanizou em Jesus. Para que através de Jesus nós pudéssemos estar religado ao Senhor, nós pudéssemos estar diretamente ligados a Deus. Então Jesus é essa ponte entre a humanidade e Deus. Ele é o nosso intercessor. É através do sangue dele que nós nos aproximamos de Deus. Porque Deus é tão santo, queridos, tão santo, que quando ele olha para nós e ele enxerga pecado, ele não consegue olhar para nós. O que faz Deus nos enxergar,
É o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, porque esse sangue nos justifica, este sangue nos limpa, esse sangue nos purifica dos nossos pecados. E aí Deus, ele pode olhar para nós, e aí Deus pode se aproximar de nós. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus, ele condena o pecado, porém ele ama o pecador. Mas o pecador que procura a justificação em Jesus, o pecador que procura o perdão em Jesus, o pecador que está aberto, né, à vida eterna, que está aberto à obediência em Jesus. Então, quando Deus olha para a gente lá do céu, com aquele olhar de misericórdia e amor, o que ele enxerga na gente é o sangue do Filho dele, que já nos purificou dos nossos pecados, das nossas maldades, né? Porque ele é santo. Sabe, quando Jesus estava ali sendo crucificado, Jesus se sentiu abandonado por Deus. Ele se sentiu desprezado por Deus e disse: Abba, Pai, né? Pai, por que me desamparaste? É porque Deus é santo. E Jesus ali estava levando sobre si os nossos pecados. Jesus estava ali levando toda a maldade, né, da humanidade. E Deus não podia olhar para Jesus coberto com tanto pecado, com tanta maldade. E foi necessário que Jesus passasse aquele processo sem a presença de Deus naquele momento. Então o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos faz ter acesso a Deus e faz com que Deus também tenha acesso a gente. Que Deus, ele nos ama de uma maneira, né, que a gente não tem nem como mensurar. Mas é necessário entender que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus tira todo pecado. Sabe, eu não sei qual a situação que você está nesse momento, se você está numa vida de pecado, se você está numa vida que não agrada a Deus, se você está numa vida de desobediência, de rebeldia, se talvez você já conheceu a palavra do Senhor e hoje você se encontra distanciado, não esqueça que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode perdoar o teu pecado. Jesus é o único que pode te salvar. Jesus é o único que pode mudar a tua vida. Jesus é o único que pode te curar. Jesus é o único que pode te transformar, fazer coisas novas na tua vida, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existem atalhos para estar diante de Deus. Jesus se fez o caminho. Jesus, ele é a verdade e ele é a vida que o homem precisa. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de rótulo de igreja. Eu estou falando do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando daquele que se deu numa cruz. Aleluia, que derramou o seu sangue santo para que eu e você hoje pudéssemos falar do seu amor, para que hoje tivéssemos liberdade de amar, de perdoar, de ter uma vida restaurada. Há muitas pessoas que não acreditam nas transformações das vidas, mas eu acredito porque Jesus, ele me transformou. Eu acredito porque Jesus, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha mente, ele mudou meus sentimentos. Sabe, Jesus fez uma lavagem em mim e ele me transformou. Então eu testifico daquilo que eu vivo. Jesus é a minha esperança. Jesus, ele é o meu tudo. Porque ninguém nunca me amou como Jesus. Ninguém nunca me entendeu como Jesus. Então, queridos, o que eu tenho para dizer a você nesta tarde é que Jesus é aquele que continua tirando o pecado do mundo. Jesus é aquele que continua salvando. Jesus é ontem, hoje, será eternamente.
Não importa o que tem surgido, não importa o que as pessoas têm falado. O que importa é que a palavra do Senhor diz que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a solução para o seu problema. Tem um hino que diz que o milagre que você precisa, Deus tem. Jesus é o milagre de Deus para a humanidade. Jesus é o amor de Deus para a humanidade. Jesus é a salvação de Deus para a humanidade. Você consegue entender que Jesus é o princípio de tudo para a humanidade? Sem Jesus nós não existiríamos. Sem Jesus não existiria esse mundo que vivemos. Sem Jesus não existiria um plano de salvação. Sabe, queridos? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero fazer uma oração pela sua vida que está em pecado. Pela sua vida que está aprisionada, detida por Satanás. Aquele pecado que você não consegue se desvencilhar, que você não consegue deixar, que você já tentou, já fez de tudo, mas você não consegue porque você está tentando sozinho. Você precisa entender que você precisa entregar a sua vida ao Senhor para que Ele tenha um domínio sobre você, para que Ele tenha domínio sobre esse pecado que te consome, que te mina as forças, que te traz tristeza, angústia. E muitas vezes você tem até vontade de tirar a sua vida, porque você não entende que você precisa da ajuda de Deus. Sozinho você não vai conseguir, sozinha você não vai conseguir. Você precisa da ajuda do Cordeiro que tira o pecado do mundo, do Cordeiro que purifica, que santifica, do Cordeiro que liberta. Aleluia. E eu vou orar pela sua vida, para que o Cordeiro de Deus, Ele possa restaurar, Ele possa te libertar e Ele possa trazer vida para você. Uma vida aqui nessa terra e por fim uma vida eterna com Ele. Amém? Sem o Cordeiro de Deus você não vai conseguir deixar essa vida de pecado, de ilusão, de mentira, de engano. Essa vida que tem te iludido. Essa vida que tem trazido angústia, tristeza, dor, amargura. Que tem trazido sofrimento para você. Sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você está vivendo uma vida de ilusão, uma vida de mentira, uma vida de aparência, e Deus não quer isso para você. Eu te apresento Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Eu vou orar. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao seu coração. E aquilo que foi falado por João lá no passado, lá no começo do ministério de Jesus, possa ecoar e chegar até os teus ouvidos. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meu Deus, meu Pai, nessa hora estou aqui orando, Senhor, intercedendo por essas vidas que estão me ouvindo agora e que vão me ouvir, Senhor, depois quando estiverem assistindo esse vídeo. Deus, eu oro por cada vida, Senhor, que está agora aprisionada ao pecado, Senhor, que está agora aprisionada aos vícios, Senhor, que está agora aprisionada à prostituição, Senhor, que está agora aprisionada ao vitimismo, Senhor, que está agora aprisionada, Senhor, ao próprio eu, Senhor, ao próprio egoísmo, à própria soberba, ao orgulho, à inveja, Senhor. Oh, Senhor, quero te apresentar essas vidas, Senhor, que vivem no engano, Senhor. Oh, Senhor, que vivem de aparência, Senhor, mas não querem entregar o coração para ti, Senhor. Ah, Deus, se elas soubessem como é bom, Senhor, ter o pecado perdoado. Como é bom, Senhor, ter acesso contigo, Senhor. Ah, Senhor, eu oro por elas, porque a tua palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor.
Ah, meu Deus, que as pessoas possam receber essa mensagem em seu coração e possam querer mudar de vida e possam querer ter uma qualidade de vida espiritual na tua presença, Senhor. Ah, Deus, vem trazer transformação, vem trazer novidade de vida, vem trazer esperança para essas vidas, expectativas boas, Senhor. Ah, Jesus, Tu és aquele que se compadece daqueles que te desejam, daqueles que estão enfermos, Senhor, não só no físico, mas também na alma, Senhor. Vem curar as feridas da alma, vem libertar, Senhor, vem liberar perdão para essas pessoas, Senhor. Faz uma obra, Senhor, porque Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e eu intercedo por essas pessoas que muitas vezes querem, Senhor, estar na Tua presença, mas o pecado tem dominado a vida delas. Oh, Senhor, ajuda, Senhor, a cada um deles. Ah, Senhor, ser liberto do pecado que o contamina, do pecado, Senhor, que o enfraquece, do pecado, Senhor, que o diminui a cada dia, Senhor. É isso que eu te peço. E é isso que eu te agradeço, porque Tu não viesse para os sãos, Jesus, Tu viesse para os doentes, para os enfermos espirituais, Senhor. Então que Tu possa trazer salvação, libertação, expulsa os demônios, Senhor, no nome de Jesus, da vida dessas pessoas. E que elas tenham uma nova vida a partir da aceitação do Cordeiro de Deus, do Cordeiro que pode mudar, que pode perdoar, que pode amar e pode transformar a vida de todo pecador, Senhor. Porque para isso Tu viesse, para salvar a humanidade. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, Jesus é o Cordeiro que pode tirar o teu pecado, que pode te perdoar. Não importa se alguém te julga, não importa se alguém te aponta. O Cordeiro de Deus está falando contigo agora. E está dizendo: eu tiro o teu pecado, eu perdoo o teu pecado, eu te limpo, eu te purifico. Eu te faço nova criatura. Aleluia. Então somente aceite-o no seu coração. Então somente entregue a Ele a sua vida, porque Ele quer fazer aquilo que você não pode fazer. Sabe, aquilo que o mundo rejeita, aquilo que o mundo não dá valor, aquilo que o mundo tem deixado à margem no caminho, são aqueles que Jesus ama, são aqueles que Jesus quer abraçar, são aqueles que Jesus quer levantar, sabe? Quer tirar de um lugar sujo, de um lugar imundo e quer colocar no lugar de príncipe, no lugar na sua presença. Jesus quer te tirar da lama. Jesus quer te tirar do precipício onde você está. Aleluia. Jesus quer te poupar de um sofrimento terrível. Aleluia. Abre o teu coração para Jesus. Abre a tua vida para Jesus, entregue a tua vida a Jesus, porque Ele quer te livrar, Ele quer sanar as tuas feridas, Ele quer curar a tua alma. Jesus, o Cordeiro de Deus, quer curar a tua vida. Ele veio a esse mundo para isso, é a missão dele, é salvar vidas que estão sendo encaminhadas para o abismo, que estão seguindo rumo ao inferno. Aleluia, porque Satanás, ele guerreia pelas nossas almas. Satanás não está satisfeito com aquele que teme a Deus, que adora a Deus e que fala de Deus. Aleluia, porque ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é real e ele sabe que Deus tem um plano de salvação para a sua vida, para a sua família. Então entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer por você, por sua família, pelo seu futuro. Aleluia, porque o Cordeiro de Deus, Ele continua de braços abertos, querendo te curar, querendo te perdoar, querendo te fazer de um mendigo espiritual, de um príncipe na sua presença.
Sabe, Jesus não quer que a gente viva de migalhas. Porque Ele é o pão da vida. Ele não quer que a gente beba água suja, porque Ele é a fonte da água viva. Jesus tem pão para te dar, Jesus tem água para te alimentar. E muitas vezes você está comendo migalhas do mundo, migalhas de Satanás. E Deus, Ele quer te dar vida. Deus, Ele quer te alimentar com alimento saudável do céu. Aleluia. Não se conforme em beber água suja, águas de cisternas de águas paradas. Não se conforme em comer migalhas de Satanás, porque Jesus tem um banquete na presença dele para você. Jesus tem pão, Jesus tem água, Jesus tem vinho, Jesus tem tudo que você precisa e de boa qualidade. Tudo que venha gerar vida em você. E você está conformado com migalhas que alguém te dá e passa na tua cara. Sabe, Jesus, Ele dá e não passa na cara. Aleluia. Porque Ele tem para dar. Jesus, Ele é abundante em tudo que Ele faz, em tudo que Ele dá. Ele não lança em rosto aquilo que Ele faz pela nossa vida. Talvez alguém tenha te ajudado em algum momento da tua vida, em alguma área da tua vida, mas está lançando em rosto a ajuda que fez. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele faz e não lança em rosto aquilo que Ele faz por nós. Aleluia. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. É aquele que se entregou calado pelo meu e pelo seu pecado. Sabe, queridos? E é por isso que eu falo desse Cordeiro, porque Ele me salvou, porque Ele me amou. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Então não se detenha. Abra a porta do seu coração, porque Jesus está batendo através desta palavra para o teu coração. E você não sabe o que pode acontecer com você a qualquer momento. Então entrega o teu coração ao Cordeiro de Deus e deixa Ele mudar a tua vida, e deixa Ele te salvar da perdição, e deixa Ele te livrar das garras de Satanás, que vive te iludindo, te enganando. A nossa realidade é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa. Se você for evangélico, que Deus abençoe o seu ministério. E para você que ainda não aceitou Jesus, que Ele te dê a oportunidade de salvação, que Ele te dê a oportunidade de revelação da sua palavra, que você possa entender e compreender a sua palavra e possa abraçar essa palavra com todas as forças que há em você. E você possa entender que Jesus é o Cordeiro que te ama, que te perdoa e que te leva para Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo.